Sempre pensei que lealdade fosse um plano. Um plano tão sólido que você poderia construir uma vida inquebrável com base nele. Mas lealdade é como um baralho de cartas, e um movimento em falso faz tudo ruir. Meu nome é Liam, e por 10 anos dediquei tudo a uma empresa que acreditava ser o meu futuro, apenas para vê-la cair nas mãos de outros. Então, rasguei esse plano e construí algo que ninguém poderia roubar. Era uma manhã de terça-feira, o ar sufocante, como se eu estivesse prendendo a respiração, esperando para te trair. Eu estava sentado na sala de reuniões, o zumbido das luzes fluorescentes fervilhando na minha cabeça, o cheiro forte da loção pós-barba do meu pai permeando o ambiente. Estávamos definindo o cronograma para o projeto Vestrid. Meu projeto, aquele que eu havia guiado durante noites mal dormidas e crises com subcontratados. Meu pai, N, estava sentado à cabeceira da mesa, com a voz dura como granito. Liam, disse ele, com o olhar fixo em suas anotações. Você não é quem está no comando do navio. Fiquei paralisado, a caneta balançando sobre o bloco de notas como um alpinista escorregando de um penhasco. Transferimos 75% da empresa para o Ethan, continuou ele calmamente, como se pedisse um café. Ele será o CEO no próximo trimestre. Ethan, meu irmão, o cara que passou 3 anos perseguindo sonhos em Seattle e me deixou para sustentar a construtora da família, a Carver Sos. Sem aviso, sem motivo, apenas um soco no estômago. Frio e definitivo, como uma fechadura quebrando. A sala tremeu. Olhei para o cronograma do projeto na parede, suas linhas retas e prazos codificados por cores rindo na minha cara. Eu havia construído esses sistemas, esses planos, cada parafuso e detalhe desta empresa. Eu havia dedicado 10 anos da minha vida a Carver Sons, e agora eu era apenas o andaime, útil até que a verdadeira estrela aparecesse. Minhas primeiras lembranças são de serragem e tinta, rastejando sob a mesa de desenho do meu pai, rabiscando arranha-céus no verso de plantas antigas. O cheiro de pinho impregnava-os, um aroma que simbolizava lar, propósito e herança. Aos 11 anos, eu arquivava faturas na recepção. Aos 17, eu me arrastava por canteiros de obras com botas enlameadas, a prancheta tremendo nas mãos enquanto fazia perguntas que ele considerava incisivas. Liam tem a faísca, eu dizia aos clientes, com a voz embargada de orgulho. Ele vê a estrutura de um projeto antes de construí-lo. Eu o comprei. Recusei uma bolsa de estudos para o MIT para ficar por perto. A história de Ethan. Estudei engenharia civil em uma universidade local. Me formei como o primeiro da turma. Recusei ofertas de empresas nacionais porque a Carver Sons era meu sangue, meu destino. Eu era o primeiro a acordar ao amanhecer e o último sob a luz das estrelas. Treinei equipes, gerenciei orçamentos e salvei negócios quando os fornecedores desistem. Trabalhei durante febres, términos de relacionamento e um incêndio em um armazém que quase destruiu nossos registros. Minha vida se tornou uma série de planos cancelados. Aniversários, cervejas com amigos, sonhos, tudo em troca de uma herança que eu pensava ser minha. Mas Ethan voltou para a cidade com uma mochila e uma história sobre sua startup de tecnologia fracassada. Seu sorriso, tão gentil como sempre. Ele tem uma visão, disse meu pai em uma reunião de equipe, com a voz radiante como se tivesse encontrado ouro. Visão? Como se minhas planilhas, ligações à meia-noite, botas com biqueira de aço e a caminhada penosa por terrenos lamacentos não fossem visão. Ethan conseguiu um escritório com paredes de vidro, um diploma, um palco. Eu consegui outra pilha de faturas e o reconhecimento da minha coragem. A verdade só me atingiu quando a encontrei em um arquivo, etiquetada incorretamente como uma brincadeira. Ele estava buscando uma licença de construção no interior do estado. Outra bagunça para limpar quando me deparei com uma pasta com o rótulo Propriedade Confidencial. Minhas mãos tremiam quando a abri, meu estômago já gritava, algo que meus olhos confirmaram. A Carver Sons havia sido transferida 75% para Ethan Carver, a partir de 6 meses atrás. Meus pais, Henry e Margarete, ficariam com o restante. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Nenhum acionista, nenhuma menção, nem mesmo uma maldita nota de rodapé. Fiquei ali, a pasta pesada como um bloco de concreto. O barulho da copiadora do escritório quebrou o silêncio. Meu colega Jake me pegou olhando as páginas. Liam, você está bem? Perguntou ele baixinho,
como se eu já soubesse. Você sabia disso? Murmurei. Ele olhou para as botas, e isso disse tudo. 6 meses. Eles estavam planejando isso há 6 meses, e ninguém ousou me contar. Voltei para casa, com a pasta no banco do passageiro, queimando em brasa. Pela primeira vez em 10 anos, não programei o alarme. Não me importava nem um pouco se o mundo continuasse girando. O jantar na casa dos meus pais foi uma demonstração de negação. O cheiro de alho e bife grelhado pairava no ar. A tentativa da minha mãe de consertar um término com comida reconfortante. Ethan se encostou no balcão da cozinha, tomando seu bourbon e despejando frases de efeito sobre trabalho social inovador. Enquanto meu pai assentia como se estivesse ouvindo um sermão, esperei, com o pulso acelerado, até a torta de maçã pousar na mesa. Então deslizei a pasta para o centro. Seu peso abafou a conversa na sala. O que é isso? Perguntou meu pai, estreitando os olhos. Me diga você, eu disse, minha voz dura como ferro. Encontrei na gaveta do arquivo. Você entregou o trabalho da minha vida sem dizer uma palavra. O ar se transformou em barro. A coragem da minha mãe ecoou no prato. O sorriso de Ita, minha história, desapareceu. Seu copo congelou no meio do gole. Meu pai cerrou os dentes, mas não negou. Achamos que era o melhor para a empresa, disse ele, como se isso explicasse alguma coisa. Melhor para quem? Retruquei. Você achou que eu manteria sua máquina funcionando sem perguntas enquanto entregava as chaves para o Ita? Levantei-me, peguei meu casaco e coloquei a pasta no chão como um cabo. Não olhei para trás. Não apareci para trabalhar no dia seguinte nem no outro. Meu telefone explodiu com e-mails, faturas atrasadas, clientes insatisfeitos, as reuniões frustradas do Ethan se acumulando como entulho. Ignorei tudo. Na sexta-feira, meu pai ligou, com a voz rouca como uma corda velha. Lee, estamos afundando. O Maxwell está desistindo do negócio com a Vestrid. Volte. O Ethan está se afogando. Precisamos de você. De mim. Ouvi a mensagem de voz 2 vezes e depois apaguei. Não era mais a salvação dela. Em vez disso, abri meu laptop e comecei a criar algo novo. Não para ela, mas para mim. Cada planilha, cada agenda, cada peculiaridade do cliente que eu havia memorizado por 10 anos, arquivei em um portfólio. Não os dados dela, mas os meus. Meus sistemas, meus instintos, meus testes.